Eu aqui de novo, nessa sexta-feira, professor Vitorino Rodrigues, língua portuguesa para o 8º ano. E hoje é aquele dia de planejarmos o nosso texto e responder questões da atividade proposta pelo professor. Então, pega caderno, lápis, borracha, o material didático todo e vamos que vamos. Vamos juntos, né? Vamos lá, planejar texto, né? Produzir oral, escrito, multissemiótico, considerando situação comunicativa, interlocutores, finalidade, circulação, suporte, linguagem, tema, organização e composição textual. Vamos trabalhar hoje com o artigo de opinião, que estamos trabalhando durante toda a semana. Vocês lembram, né? Das aulas anteriores. Bom, planejando a escrita. Ora, quando nós vamos escrever um texto, um artigo de opinião, que nós estamos falando hoje, mas qualquer texto, eu preciso fazer escolhas, eu preciso planejar, eu preciso pesquisar. Porque são muitas informações, mas às vezes tem coisas que eu preciso aprofundar mais, né? Estão aqui comigo, mas eu preciso conhecer mais sobre aquilo, para escrever com propriedade, sabendo do que eu estou escrevendo. Eu tenho responsabilidade com o que eu escrevo, né? Então, tudo isso, né? Eu preciso pesquisar. Nessa unidade, né, nós vamos escrever um artigo de opinião sobre um determinado tema que você vai escolher. Para isso, naturalmente, deve pesquisar sobre esse tema que eu falei antes. Levantar informações confiáveis, conversar com pessoas, ler e ouvir diferentes posicionamentos, refletir e, por fim, apresentar ao seu leitor ou leitores sua opinião fundamentada em argumentos válidos. Eu preciso entender, eu preciso ouvir pessoas, especialistas, saber o que eles pensam e a partir daí eu formular o meu posicionamento, tá? Porque nós sabemos que o artigo de opinião é um texto em que eu me posiciono, eu me coloco diante de uma situação e eu faço escolha, eu emito ali meu juízo de valor, minha opinião, acerca daquilo que está sendo tratado, não é isso? Então eu preciso colher material, informações, ouvir pessoas exatamente para que eu tenha um domínio maior, eu domine melhor aquele assunto e aí então eu possa desenvolver o meu texto. Antes de começar, um tema relevante, nós já falamos na primeira aula que um artigo de opinião é algo de interesse público, que interessa uma coletividade. Eu não posso falar do sapato que eu vou comprar, daquilo que é pessoal, que é meu. Não. Tem que ser algo que seja relevante socialmente, que as pessoas se interessem, né? Que possa causar, que essa discussão, essa polêmica possa causar e que as pessoas queiram participar disso também, lendo, e aí vai concordar ou não com aquilo que eu estou escrevendo, tá? Suponha que você queira escrever um artigo sobre o problema da obesidade, que tem atingido parte da população brasileira. Aqui nós apresentamos uma sugestão, um exemplo. Como o tema é amplo, quando eu penso em obesidade, existem vários fatores que entram nessa história. Pode ser uma questão, né? Pode ser uma questão, sei lá, apenas de alimentar. Só isso, uma reeducação alimentar. Você se reeduca, às vezes não, às vezes é uma questão hormonal, é uma questão, né? Enfim, você precisa pesquisar para saber que causas tem, quais são as consequências, se eu sou obeso, o que isso, que resultados, que efeitos isso vai trazer para a minha vida, para a vida de quem, né? Então é isso, separar causas, consequências e pensar em soluções, porque é interessante você, ao final do texto, apresentar sugestões de como aquele problema pode ser solucionado. É uma responsabilidade social, né? A partir do momento que eu me proponho a escrever um texto de relevância social, que impacta as pessoas de um modo geral, é importante que eu também, não vou ficar só no achismo, eu acho isso, deve fazer isso. Não, eu preciso pensar em intervenções concretas para solucionar aquele problema, é importante isso. Analise a sequência de itens a seguir. No caderno, coloque-os na ordem do mais amplo para o mais específico, né? O mais abrangente, geral, e aquilo que é mais pontual.
Então, nós temos aqui 5 itens: alimentação de adolescentes, causas, consequências, obesidade e soluções, tá? Então, o que ele quer aqui no caderno, na ordem do mais amplo, nós já dizemos que lá no item 1, que obesidade é um tema amplo, não é isso? Então, a obesidade vai ser o primeiro, do mais amplo, né, para mais específico. Qual é o próximo da obesidade? Causa, o que causa? Pensar, a obesidade, quais são as causas para a obesidade? O que pode, né, provocar? Depois das causas, eu vou pensar assim, peraí, tudo bem, ok, causa isso, causou obesidade. Mas agora, quais são as consequências disso, né? Qual é o efeito, o resultado, tá, eu estou obeso, o que isso vai impactar na minha vida, o que vai mudar, enfim, como isso vai interferir. E aí eu penso nas soluções. Quais são as soluções possíveis para aquilo? E aí a alimentação de adolescentes, porque isso já é lá na pontazinha extrema do mais amplo, que é a obesidade, e a alimentação dos adolescentes no outro extremo, tá? Bem, avançando. Bom, pense em um tema de seu interesse para um artigo, desenhe no caderno um esquema como este e complete de acordo com as colunas. Então, nós vamos pensar. Obesidade, nós já sabemos. Qual é o próximo passo que nós vimos? As causas. Então, o que pode ser? O que pode causar a obesidade? Inadequação da alimentação. Se eu me alimento, os fast food, essas coisas, essas comidas assim, que normalmente se chamam assim, as bobagens, as besteiras que se come, né? Não balancear, não ter fruta, né? Não equilibrar a alimentação, isso é uma causa. O que mais? Pouco acesso a alimentos saudáveis, quer dizer, a inadequação da alimentação, muitas vezes também fora de hora, entendeu? Esse desequilíbrio, aí alimentos saudáveis, né? Pouco acesso, dizendo, não gosto, salada, não, né? Divulgação de propaganda de alimentos muito calóricos e com pequeno valor nutritivo, sem rótulos inteligíveis que evidenciem isso. Porque assim, nós já estudamos o gênero propaganda, né? O anúncio publicitário. Então, o anunciante, ele está mais interessado em vender aquele produto. Então, ele sabe que aquele produto tem um grande teor calórico, mas ele coloca aí o baixo valor nutritivo. Mas ele coloca isso, porque ele é obrigado, mas ele coloca pequenininho que você nem vê, né? Ele quer mesmo divulgar que aquilo vai lhe saciar, que vai ser bom, associa aquele alimento a outra coisa, sensação de liberdade, e você come aquilo ali, né? Falta de orientação institucional, escolar e familiar, não tem, às vezes não tem uma pessoa ali que lhe acompanhe, que faça essa orientação para que você se alimente adequadamente. Então, são causas possíveis, tem várias, tem outras, mas são algumas causas possíveis. E consequências? Se eu estou fora do peso, estou obeso, eu vou ter algum problema de saúde, coração, resistência, respiração, eu vou estar cansado, né? Enfim, problema de saúde. Discriminação, né? Aí pode ter bullying, pode sofrer outras consequências, além da discriminação geral, pode ser algo mais específico. O que mais? Quais são possíveis soluções para isso? Campanhas educacionais mais amplas e eficazes, tá? Para que as pessoas se conscientizem da importância da alimentação, das consequências de você estar obeso, que isso vai refletir na sua vida. Maior controle sobre produtos muito calóricos com pequeno valor nutritivo. Incentiva a produção, divulgação e ao consumo de alimentos saudáveis. Então, assim, observe que nós pegamos o tema obesidade, aí, causa, consequência, possíveis soluções. Esse tema você não vai desenvolver, até pode, não sei se tem problema, mas assim, se você vai escolher um outro tema, você pensa sempre esse roteiro, né? Causa, consequência, soluções, porque a partir daí você vai, né, desenvolver melhor o seu texto, vai conhecer melhor. Bom, o aspecto a ser mais enfaticamente abordado vai variar de acordo com o leitor do seu artigo. Quer dizer, você precisa também decidir para quem eu estou escrevendo, né? Então, decida quem será o público. É o aluno da sua sala, Fundamental 1, aliás, Fundamental lá do 5º ano, por exemplo, Fundamental 1, a escola, né? Para quem é? Você
tem uma escola que tem os dois do sistema de ensino, o Fundamental 1 e 2, você pode escrever e colocar lá para os alunos do 5º ano, por exemplo. Adolescente de sua idade, ali para a própria sala, você vai compartilhar esse texto. Enfim, adultos que se preocupam com a saúde de seus filhos, você precisa pensar, porque isso vai interferir na hora de você escrever o texto. O ambiente em que seu artigo vai circular também é determinante. Aí você vai ver, o professor pode colocar no, sei lá, vai ser na sala de aula, vai ser num blog, vai criar um blog, vai, enfim. Vai ter um jornal que vai ser feito e vai ter esse artigo de opinião, tá? Então você precisa pensar sobre essas situações que foram colocadas, porque aí você, quando você organizar isso aí, tá? Você vai selecionando, você escolhe o seu tema, pensa nas causas. Primeira coisa, conversa, primeiro passo. Eu vou falar sobre gravidez na adolescência. Então, eu vou conversar, vou procurar saber sobre, sei lá, pesquisar sobre o que os especialistas dizem. Eu conheço pessoas, eu tenho uma vizinha, alguma coisa, conheço pessoas que, sei lá, que eu conheço, que meninas que tiveram filho com 13 anos, 14 anos, 12 anos. Então, eu posso entrevistar, não é isso? Conversar com pessoas mais adultas que você. Não é para você repetir o que eles estão dizendo, mas é para você formular um conteúdo, você ter base para poder escrever. Eu não posso escrever se eu não tenho conteúdo, né? Então você vai ler sobre isso. Aí depois que você tiver um mapeamento desse conteúdo, desse assunto, pesquisou, estudou, entrevistou, leu, se informou sobre, aí você vai começar a pensar, tudo bem, já tenho isso aqui, tal. Quais são as causas? O que causa esse problema? Desinformação, educação, Quais são as consequências? A mãe, por exemplo, se eu estou falando de gravidez na adolescência, nós vimos no texto que está no livro de vocês, que abandonou a escola, a maioria não estuda, tem que cuidar da casa, vai estar ligado aos afazeres domésticos, então vai ser uma pessoa que não vai ter uma formação adequada. E acaba que isso vai virando uma bola de neve, porque o filho dessas crianças, né, vai ter a referência daquela mãe que não estudou, então isso acaba criando uma situação, né, uma bola de neve, uma teia. Então você vai pensando nisso, as consequências, como pode resolver isso? Através de informação, a escola ter campanhas sistemáticas, todo ano, no início do ano, já começa com uma campanha sobre isso, problematizar a gravidez na adolescência, informar todas as questões sociais, enfim, não só sociais, mas assim, tudo que envolve aquele assunto, através de campanha, se fizer talvez ali no início do ano, no primeiro bimestre da escola, já fizer isso, talvez despeche, porque no final do ano não apareçam tantas mães, tantas meninas grávidas. Então, né, é uma possível solução. Então é pensar sobre isso, é estruturar o seu texto. Né? Pensar, eu vou escrever esse texto para quem? Eu vou escrever esse texto porque eu acho importante levar para uma escola onde eu vi que tem muitas meninas, já apareceram algumas meninas grávidas ali na escola da minha comunidade. Então eu posso publicar esse texto, botar no jornal, ou ir lá e compartilhar esse texto com esses alunos, conversa com a professora, vou compartilhar esse texto lá. Esse é o meu pensamento. Então você vai escrever, então sua linguagem vai ser uma linguagem que vai estar adequada com aquele público, né? Adolescentes, mais ou menos da sua idade, entende? É um jornal que pode ir para CEMEC, pode ir para qualquer lugar. Então você vai ter uma linguagem. Enfim, você vai decidir qual é o público, qual é o meio de circulação, e isso vai interferir no seu texto. Tá? Tudo isso são formas de você pensar, planejar o seu texto. Tá bom? Bom, nessa aula de hoje nós também vamos resolver as questões propostas, né? Na sala de aula com o seu professor, que está no seu livro didático, tá? E aí esse texto eu já até li numa aula anterior, né? Na aula de terça-feira, quando eu trabalhei fato e opinião, eu trouxe esse primeiro parágrafo do texto, mas vamos relê-lo novamente, quem não assistiu a aula, aproveita e acompanha agora. Mães Meninas, de Flávia Oliveira. O direito mais desrespeitado é o de não engravidar, falta informação e instrução.
Quando você, leitor, passar os olhos pelas linhas iniciais desse artigo, estará fazendo 48 horas que Ana Vitória, 15 anos, deu a Luiz Miguel. Mais uma criança deixará o Hospital da Mulher Eloneida Stuart em São João de Meriti nos braços de outra. Uma nova família vai engrossar as estatísticas nacionais sobre gravidez precoce. A síntese de indicadores sociais do IBGE informa que 11% das adolescentes brasileiras, 15 a 19 anos, tinham um ou mais filhos em 2014. Apenas na unidade de saúde da Baixada Fluminense, são 80 partos de meninas de 12 a 18 anos por mês. 30 são mães antes dos 15 anos. Não é uma realidade, né? Como eu falei ainda há pouco sobre a questão da gravidez na adolescência, quando eu exemplifiquei, na hora do planejamento da escrita, quando eu falei sobre o planejamento da escrita, e aqui é um texto que trata desse assunto. Primeira questão, na verdade a questão 3, aí na página 210 do seu livro. Em um artigo de opinião, o autor expõe seu posicionamento diante de algum tema atual e de interesse da sociedade em geral. Já falamos disso na primeira aula, né? Na segunda e na terceira, enquanto elas forem, tá? Muito bem. Que posição ou que tese a autora desse artigo defende a respeito das principais causas da gravidez precoce no Brasil? Então, gravidez precoce no Brasil é um problema alarmante, é um problema de interesse da sociedade em geral, né? Como eu falei ali, que é a natureza do artigo de opinião. E o que a autora defende? Eu vou trazer de volta um trechinho aqui. Muito já se falou e escreveu sobre a combinação nefasta de fatores que explicam a alta incidência de gravidez na adolescência no país. Falta informação e instrução. Sobram pressões culturais e religiosas. De quebra, pobreza e desestruturação familiar turvam o horizonte de sonhos juvenis e acabam por antecipar a vida adulta. 6 em cada 10 mães adolescentes não estudam nem têm trabalho remunerado. 90% se dedicam aos afazeres domésticos. Então é uma situação alarmante. Eu trouxe esse texto de volta para nós entendermos. Ele quer saber o que? As causas da gravidez precoce no Brasil. Então, quais são as causas? Nós temos aqui um sistema educacional do país que é falho, né? Ou seja, nós não temos uma campanhas, lembra que eu falei que seria até uma sugestão, né? Nós termos campanha nas escolas, por exemplo, para que evitasse esse problema, mas ele diz aqui, não tem um trabalho voltado, sistematizado, não há instrução de qualidade para a grande parte da população em idade escolar. Nós vemos aqui, ó, na segunda linha desse trechinho que eu coloquei, faltam informação e instrução, ou seja, instrução, sistema educacional, né? Falta instrução de qualidade para a grande parte da população, tá certo? Falta informação, que aí entra, envolve tudo, né? A escola, o país, tudo, a família, né? A falta de informação sobre o assunto, pressões culturais e religiosas, e também pobreza e desestruturação familiar, ou seja, nós temos aí o próprio Estado como um todo, né? Porque precisa potencializar essas campanhas, informar. Nós temos a questão da instrução, né? Isso. Falta de informação, instrução de qualidade, né? Que pode ser desenvolvida na escola, por exemplo, mas também pressões culturais e religiosas, a desestruturação familiar, a própria família não tem informação, então não repassa para o filho, enfim, e aí vai gerando essas questões. Então, nós temos aqui a resposta da letra A. A síntese de indicadores sociais já informa que 11% das adolescentes brasileiras, 15 a 19 anos, tinham um ou mais filhos em 2014. Muito já se falou e escreveu sobre a combinação nefasta de valores que explicam a alta incidência de gravidez na adolescência no país. Falta informação e instrução. Bom, aqui nós já lemos, é o mesmo trecho, tá? Que repetir porque a questão ainda vai tratar desse mesmo tema, tá? Falta informação e instrução, ainda segundo o IBGE, só 14% das mães meninas completaram o ensino médio ou foram além da escola. Sobram pressões culturais e religiosas de quebra, pobreza e desestruturação familiar turvam o horizonte de sonhos juvenis e acabam por antecipar a vida adulta. 6 em cada 10 mães adolescentes
estudam, nem têm trabalho remunerado, 92% se dedicam aos afazeres domésticos. Então, segundo ela, o que falta não está sendo proporcionado a quem e por quê. O que falta? Se nós pegarmos aqui uma, duas, na quarta linha falta informação e instrução. Para quem? Aos adolescentes que estão engravidando, né? Brasileiros entre 15 e 19 anos, pelos órgãos públicos responsáveis pela área da saúde e da educação. Então falta informação e instrução para quem? As adolescentes, que são elas que estão sendo tendo essa gravidez precoce, não é isso? E por quem? Quem é que deve garantir essa informação e instrução? Órgãos públicos responsáveis pela saúde, né, e pela educação. Ao defender seu ponto de vista, a autora lista as consequências da tese que defende. Quais são as consequências, ainda nesse mesmo texto, não é isso? Olha aí, de quebra, pobreza e desestruturação familiar turvam o horizonte de sonhos juvenis e acabam por antecipar a vida adulta. Então, se a pessoa, essa garota engravidou, já formou uma família, não vai trabalhar, não avança nos estudos, nem consegue, vai cuidar dos afazeres domésticos, tudo isso. Ou seja, uma criança que era para estar estudando, ela já vai estar cuidando de uma família, ou seja, ela se emancipou, ela se tornou adulta antes do tempo, é o que eles chamam aqui de antecipar, né? Antecipação da vida adulta. Abandona os estudos, a falta de perspectiva profissional. Porque se não estuda, se não tem formação, não se qualifica em alguma área, então não tem perspectiva profissional, vai cuidar apenas da casa, né? Então, são essas aí as consequências que esse trecho aponta. Antecipação da vida adulta, abandono dos estudos e a falta de perspectiva profissional. E aí nós temos a última questão. Artigos de opinião são sempre assinados. Você saberia dizer por quê? Isso nós falamos na nossa primeira aula, na aula da segunda-feira. Eu tenho que assinar. Por que eu tenho que assinar? Ora, se eu vou tratar de um assunto, eu vou me posicionar criticamente sobre aquele assunto, eu tenho que dizer, eu tenho que assumir, aspas, essa responsabilidade, não é isso? Como é que eu assumo essa responsabilidade? Assinando, tá? Ok? Então, é pessoal, é você, é a pessoa que escreve. Então, você se responsabiliza publicamente com o seu posicionamento. É por isso que você tem que assinar. Tá bom? Bom, nossa aula vai encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês consigam planejar direitinho a produção de vocês. E na próxima aula vai ser a escrita desse artigo de opinião, né? Vamos falar sobre isso. Então, planejem, pensem, pesquisem. Eu não posso escrever se eu não tenho informação. Como é que eu tenho informação? Buscando, lendo, perguntando, tá? Pesquisando. Então, pesquisem. Para que vocês possam, depois que vocês tiverem essa nuvem, vamos chamar assim, de informações, essa quantidade de informações, você vai pensar nesse tema que é geral, aí vai especificando quais são as causas, consequências, o efeito disso, né? Como eu posso solucionar, como se pode solucionar essa situação. Então, se você vai anotando, depois você pensa, bom, ok, tudo bem, meu tema é esse, eu já especifiquei, já fiz isso, mas para quem que eu vou escrever? Quem é o meu leitor? Quem é o meu interlocutor? Ah, eu quero trabalhar esse tema voltado para a criança. A minha comunidade está tendo um índice muito grande de meninas, de crianças, adolescentes engravidando. Então, eu quero circular, fazer um jornalzinho para circular aqui pelas escolas. Então, eu tenho que pensar, vou escrever para o meu público. Então, tudo isso interfere na hora de eu escrever, para escolher a linguagem, né, que eu vou utilizar na escrita do meu texto, tá bom? É isso, espero que vocês tenham anotado as dúvidas. Se tem dúvida agora, aproveite para anotar, levar ao seu professor e eu te espero na nossa próxima aula, tá bom? Aqui
conosco na TV. Muito obrigado, fique bem e tchau, tchau. Até a próxima.